Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais um vídeo com vocês e ver que Deus tem ainda palavras de bênçãos e direcionamento para a gente. Esse projeto só existe porque você existe. Deus tem algo grande na sua vida, nunca duvide disso. Me siga aqui no YouTube e também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer a sua relação com Deus. O tema do vídeo de hoje é Dias Melhores. Com esse vídeo, Jesus quer que você entenda que para a sua realidade mudar, Ele tem que ser seu guia daqui para frente. Você não é um ser humano lidando com as coisas espirituais. Você é um ser espiritual lidando com as coisas humanas. A sua vida não se resume apenas a este mundo, mas você tem que abrir os olhos para essa nova realidade que Jesus quer te mostrar. Você não nasceu para viver a realidade limitante da terra, mas para viver ainda na terra as realidades do céu. Você viverá dias melhores. Deus não perdeu o controle da sua situação. Essas últimas 2 semanas foram semanas difíceis para mim, pois me questionei muito sobre se era possível viver o impossível. Porque a minha realidade estava me provocando, estava gritando para mim que era melhor eu aceitar o que eu estava vendo. Então nasceu este vídeo e Deus me fez entender, através de Jesus, que nós nascemos para vivermos as realidades do céu e não da terra. Quando eu comecei a viver o meu propósito em 2023, eu não entendia totalmente sobre a importância de Jesus em nossas vidas. E olha que eu sou católica. E nessa religião, eles sempre têm vários movimentos que glorificam a Jesus. Mas eu não entendia a conexão dele comigo. Eu sabia do principal, que ele tinha morrido na cruz pelos nossos pecados, mas não entendia a conexão disso com Deus. Por que temos que glorificar a Jesus, seguir Jesus, se temos Deus? Então pedi a Deus para me capacitar quanto a Jesus. E Deus, durante esses quase 2 anos de caminhada, tem me ensinado muito quanto a Ele e sobre a importância de termos Ele, de o seguirmos, de aprendermos com Ele para nos aproximarmos ainda mais de Deus. No Antigo Testamento, as pessoas, para se reconciliarem com Deus após pecar, crucificavam um novilho, um animal, no templo a Deus. Já com a vinda de Jesus, no Novo Testamento, ele passou a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Pois ele foi a oferenda, ele foi o Cordeiro oferecido a Deus em remissão, em troca dos nossos pecados, para que nunca mais o pecado fosse um empecilho entre Deus e nós, e para nos reconciliarmos com Deus. Jesus morreu para que vivêssemos. E Ele tem que ressuscitar e permanecer no nosso coração, nos ensinando para que, assim como Ele, completemos a nossa missão aqui na terra. Jesus é o que nos dá acesso a Deus. E devido à sua bravura lá na cruz, o pecado nunca mais nos distanciará de Deus. Então, Ele tem que ser sim, ser glorificado e chamado para fazer parte das nossas vidas, porque Ele morreu para que vivêssemos eternamente. E Ele nunca será insensível à nossa dor, já que peregrinou aqui na terra e sofreu na pele o que vivemos. Ele nos mostra que tudo é possível superar, amadurecer, amar, curar e viver o impossível. Ele nos faz enxergar, nos dá a possibilidade de vivermos dias melhores. E é aonde Jesus quer chegar conosco hoje, através dessa mensagem. Jesus nos ensina e nos ensinou durante a sua peregrinação a importância de descobrirmos e vivermos o nosso propósito, pois Ele cumpriu o seu propósito até o final. Ele quis até afastar o cálice lá no Monte Getsêmani, pois chegou em um estado grande de aflição, mas Ele continuou fazendo a vontade do Pai, mesmo parecendo estar pesado demais para ele. E ele, por sua persistência no propósito, salvou toda uma humanidade. Por que você ainda acha que não precisa de Jesus?
pois você acha que a sua vida termina aqui na terra, que se resume apenas sua realidade terrena, pois você já aceitou a realidade imposta pelo mundo. Você não pertence a este mundo, você pertence a alguém maior que te criou e te enviou a este mundo com uma missão. Saiba do seu lugar que você não conseguirá não se posicionar para viver o que já é seu no Senhor. Longe de Deus, de Jesus, nós estaremos sempre lutando por algo que já é nosso no Senhor. Andar afastado de Deus, do seu propósito, da sua missão, é uma corrida contra o tempo que te fará fadigar e não sair do lugar. Deus é que te fará acessar lugares que você nunca imaginou. E é nele também que você encontrará a sua identidade e se encontrará. Hoje, com este vídeo, eu quero te mostrar uma perspectiva sobre Jesus que você talvez nunca tenha visto ou se viu não prestou atenção. E Deus me mostrou algumas passagens do Evangelho que precisamos meditar para entendermos mais sobre Jesus e onde Ele quer chegar conosco hoje. João capítulo 8, versículo 42 até o 43. Jesus lhes disse: se Deus fosse mesmo o Pai de vocês, vocês me amariam, porque eu saí de Deus e estou aqui. Não vim por mim mesmo, foi Ele que me enviou. Por que vocês não entendem a minha fala? Porque não podem ouvir a minha palavra. Não dá para amarmos a Deus sem amarmos Jesus. Não dá para chegarmos em Deus sem esbarrarmos em Jesus. Existe o Deus Pai, que é o nosso Deus soberano, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Deus em Espírito, que é o Espírito Santo. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo não são três pessoas diferentes, mas três formas que Deus se manifesta. Não existem três deuses, existe um Deus que se manifesta através da Trindade. Nós não entendemos sobre Jesus, pois não o ouvimos ou não damos espaço para ouvi-lo. Estamos ouvindo demais as coisas externas do mundo e silenciando as coisas internas, o que Jesus quer nos ensinar através da palavra de Deus. Esteja tão próximo de Deus, de Jesus, se empenhe em conhecer tanto Ele, que quando outra voz diferente chegar até você, você saberá reconhecer se vem do seu pastor ou se vem de um estranho, de um ladrão, de um assaltante tentando te desviar, te roubar dos planos de Deus. João capítulo 8, versículos 54 até o 59. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. É meu Pai que me glorifica, esse que vocês dizem, Ele é o nosso Deus. E vocês não o conhecem, mas eu o conheço. E se eu dissesse que não o conheço, seria semelhante a vocês, um mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a palavra dele. Abraão, o pai de vocês, exultou esperando ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Os judeus então lhe disseram: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: eu garanto a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou e saiu do templo. Jesus é o Verbo que se fez carne e armou tenda entre nós. Jesus testemunha, fala do que ele conhece e viu do Pai. Jesus nos ensina a quem Deus é. Jesus existe muito antes do que pensamos, há 225 anos atrás. Jesus garante aqui que ele é, ou seja, ele existiu muito antes do nosso conhecimento, pois ele conhece do Pai e só conhece o Pai quem viveu com ele. Por isso, em Jesus temos acesso a Deus, pois ele é uma parte de Deus. Você não entende da grandeza e da importância de Deus para a sua vida até conhecer Jesus, pois Jesus é a luz, a verdade, é o caminho. Ele nos dá acesso e nos direciona a Deus, pois ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo, para nos dar acesso a uma vida melhor. Através de Jesus, acessaremos dias melhores.
Jesus não nos pede para abandonarmos a nossa vida e o seguir. Jesus nos mostra que Ele é a vida e antes dele não vivíamos, pois Ele nos ensina o real motivo, o melhor sentido de se viver. João, capítulo 9, versículo 39 até o 41. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para realizar um julgamento, a fim de que vejam os que não estão vendo, e o que estão vendo se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por ali ouviram isso e disseram: Será que também nós somos cegos? Jesus lhes disse: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado nenhum. Mas vocês dizem: Nós estamos vendo. Então o pecado de vocês permanece. Por que Jesus disse isso? Pois nós temos que ser cegos para as coisas do mundo, para a realidade perdida deste mundo, e que precisamos abrir os olhos e ver, enxergar as coisas de Deus, a realidade do reino de Deus, o impossível que pode se tornar possível com Deus na nossa vida. Se começarmos a olhar demais a realidade da terra, iremos nos tornar cegos para a realidade de Deus. Jesus nos convida a viver uma realidade diferente da que o mundo nos mostra, pois o mundo deve nos servir apenas de habitação nessa peregrinação terrena. Mas a nossa realidade, mesmo aqui, na terra, deve ser a do céu. Pois assim como diz o pastor Júnior Rochirola, somos seres espirituais que lidamos com as coisas humanas, e não o contrário. A sua casa é lá em cima, não aqui. Você só encontrará o seu lar quando você encontrar Jesus. Fomos criados para vivermos o extraordinário, para colhermos o que não trabalhamos, para vermos o impossível acontecer e não para podarmos os nossos sonhos na realidade que o mundo nos mostra. Por exemplo, casamento não vale a pena. Ninguém está sendo fiel à relação, então não case. Não tenha filhos, pois os filhos não estão mais respeitando os pais. Tem alguns que estão até batendo neles. Se você nasceu em certa realidade, você está perdido, nunca será nada na vida. Não comece esse negócio aí não. A inflação está alta, não tem ninguém parando em serviço nenhum. Os robôs vão dominar o mundo. Melhor morrer antes disso acontecer. Viver na castidade, nada a ver. Não vou pertencer a igreja nenhuma, eles impõem regras demais. Eu queria deixar claro nessa afirmação que antes de você pertencer a alguma igreja, você pertence a Cristo, a Deus. Então a relação com Ele deve permanecer independente de igreja, de religião. Devemos ir à igreja também, pois além de ser um mandamento, é o lugar onde encontramos pessoas em comum, com o mesmo propósito, buscar a Deus. Mas nunca podemos resumir a nossa fé apenas a ir à igreja. A nossa relação com Deus tem que ir muito além disso. Enfim, isso tudo Jesus, antes de se crucificar por nós, já havia nos revelado o que iria acontecer, pois sem Ele a realidade será das piores mesmo. Mas com Ele a realidade pode ser diferente. A sua esperança não está neste mundo, mas em Deus. O mundo, de certa forma, já está perdido, mas dá para sermos diferentes e trazer a realidade de Deus para iluminar este mundo. E para isso precisamos de Jesus, pois Ele é a luz na escuridão. Eu estava conversando com minha mãe nessa semana, nessa última semana, e ela me disse que daqui a alguns anos não teremos mais casamentos, pois as mulheres já não estão aguentando tanta coisa, igual as de antigamente, E ela, de certa forma, estava muito certa, pois tudo que Deus defende, a família, o casamento, o propósito, a justiça, o amor, a misericórdia, a submissão, o respeito, enfim, todas essas coisas estão se perdendo, pois as pessoas estão longe demais de Deus para fazer essas coisas darem certo. Tudo longe de Deus é melhor nem ter mesmo, pois vai dar errado. Mas também essa perfeição, essa independência que estamos procurando não existe. E quando entendermos isso, entenderemos a importância também
de chamar Deus para nos ensinar a sobreviver e a acreditar no melhor, na mudança, na restauração que pode acontecer. Se não perdemos a fé e a esperança no que Jesus prega em Deus, nada nunca será decretado falido. As pessoas não veem a mudança, pois elas desistem fácil, pois elas perdem a fé. Eu sei que é difícil permanecer às vezes, mas só assim que você verá a restauração. Devemos confiar até o final, até que haja uma mudança. Sozinho você pode até chegar lá, mas chegará mais longe se estiver acompanhado, acompanhada. Tudo não está perdido. Deus nunca perderá o controle. Nós não podemos perder a fé em dias melhores. Se Deus quisesse nos sentenciar à morte, Ele não teria enviado seu único filho para nos salvar. Deus quer que você viva a realidade do céu aqui na terra e que depois daqui encontre a eternidade. E Jesus é o caminho para que isso aconteça. Nenhuma limitação deste mundo funciona contra o agir de Deus. Jesus quer te revelar o lugar, a vida que já é sua, mas que por estar vivendo em ignorância, você ainda não acessou. Olha o que ele nos diz aqui em João, capítulo 8, versículo 34 ao 36. Jesus lhes respondeu: eu garanto a vocês, todo aquele que faz pecado é escravo do pecado. Mas o escravo não permanece na casa para sempre, o filho permanece para sempre. Por isso, se o filho os libertar, vocês serão realmente livres. Estando longe de Jesus, você está sendo prisioneiro dos seus próprios desejos da carne, dos seus pecados e se sentenciando à morte. Você pode até pensar: Fabiola, nada a ver, eu estou sendo livre sim, fazendo o que eu quero longe de Jesus. Não é bem assim, porque você está, ou às vezes nem se deu conta, que está viciado em fazer algo, não consegue mais ficar sem praticar o pecado, tem abstinência se isso acontecer. Então isso te torna um escravo desse vício. Você não tem mais a liberdade de não fazer, de não beber, de não fumar, de não praticar isso. Te mostra que você fez desse vício seu Deus. E o único Deus a quem devemos servir é o nosso Deus. Com Jesus, nos tornamos filhos, não mais escravos, pois os escravos não pertencem à casa do seu dono, mas o filho sim, pertence à casa para sempre, pois o seu pai é o dono dela. Quando Jesus nos fala aqui que seremos livres, longe do pecado, ele nos diz que não teremos mais dependência, abstinência, vício naquilo que nos faz mal, nos prejudica e nos distancia de Deus. Você terá a liberdade de ser feliz e próspero no que já te pertence, no que você nasceu para viver. Nada que te prejudica, que te vicia, que compromete a sua saúde física, espiritual, mental, que te dá prazer imediato e não eterno, nada disso faz bem por muito tempo. Mas as coisas de Deus sim são eternas, nos trazem paz, esperança, prosperidade, saúde, e é sobre isso que Jesus prega a nós. O pecado é uma artimanha do mal para te sabotar, mas você só entende isso quando se aproxima de Deus, de Jesus, e Ele te mostra isso. O escravo recebe só uma parte de seu trabalho, quase nada, e às vezes nem recebe, mas o filho recebe toda uma herança do pai, do dono da casa. Não se rebaixe à posição de escravo sendo filho do dono. Ocupe o seu lugar, que é o lugar de filho de Deus. Talvez você não veja a consequência de estar vivendo, sendo refém dos seus pecados agora, mas quando você se aproximar de Jesus, Ele te mostrará o quão além você pode chegar, que o bom mesmo, é não viver viciado em coisas que não te acrescentam em nada e o quão perdido você estava. Às vezes está te faltando ver a luz, iluminar essa realidade escura que você se encontra. Quem é a verdade e a vida? Jesus. Então, quem não conhece a verdade vive na mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então, não dá para servir a verdade e a mentira ao mesmo tempo. Jesus nos afirma:
Conheça a verdade e ela os libertará. Jesus nos ensina a viver na leveza, nos alivia no tempo de dor e sofrimento, nos ajuda a nos relacionar melhor com as pessoas, praticando a misericórdia e a bondade que exala nele. Nos dá alimento para a alma, depois de aprender e praticarmos a sabedoria expressa na palavra. Jesus é o que você precisa e ele te mostrará isso. Em complemento a isso que estamos falando sobre nos posicionarmos como filho ou como escravos, olhe o que nos é dito aqui em Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 até o 11. Eu pensei, vamos experimentar a alegria e desfrutar os prazeres, mas isso também é ilusão. Eu disse ao riso, loucura, e à alegria, para que serve? Na minha busca da sabedoria, resolvi entregar-me ao vinho e me rendi à insensatez, para descobrir o que existe de bom para o homem fazer debaixo do céu, nos dias contados de sua vida. Fiz obras grandiosas para mim, construí palácios, plantei vinhas, formei pomares e parques, onde plantei todo tipo de árvores frutíferas, fiz reservatórios de água para regar o solo fértil, comprei escravos e escravas, tinha criados e possuía rebanhos de vaca e ovelhas, mais do que todos os que antes de mim reinaram em Jerusalém. Também juntei prata e ouro, as riquezas de reinos e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive um harém de concubinas para me deliciar, como costumam os homens. Fui maior e mais poderoso que todos os que antes de mim reinaram em Jerusalém, e conservei comigo a sabedoria. Dei aos meus olhos tudo o que eles pediam, e não privei meu coração de nenhum prazer. Sabia desfrutar de todas as minhas fadigas, e esta foi a minha porção em todo o meu cansaço. Depois examinei todas as obras de minhas mãos e o cansaço que me custou realizá-las. E eis que tudo era ilusão e corrida atrás do vento, e não havia nada de lucro debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 ao 26. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e desfrutar do produto de seu trabalho. E mesmo isso eu vi que vem das mãos de Deus. Pois quem pode comer e quem pode desfrutar se não vier de Deus? Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria ao homem que lhe agrada, mas Deus dá como tarefa ao pecador juntar e acumular para depois dar a quem agrada a Deus. Também isso é ilusão e corrida atrás do vento. Tudo que adquirimos de bens materiais longe de Deus e até mesmo com Deus, como resultado do nosso propósito, não vai servir de nada quando deixarmos este mundo. Por isso, Jesus nos ensina sobre cultivarmos o amor, os princípios, os valores, a misericórdia com o próximo primeiro, pois isso sim valerá e levaremos quando deixarmos este mundo. Maior que os bens materiais é o que construímos no nosso interior. O que construímos e produzimos nas pessoas e o que nos fará sermos exemplos de Deus aqui na Terra. Se você acha que apenas os bens materiais são importantes e devem ser prioridade aqui na Terra, você está sendo iludido, está correndo atrás do vento, não vai chegar a lugar nenhum e deixará ainda para outros usarem quando você se for, pois aqui na Terra nós temos um prazo de validade. Mas lá no céu somos eternos e teremos lá de acordo com o que produzimos de bom em nós e nas pessoas aqui na terra. Não adianta chegar lá sozinho, não adianta chegar lá sem uma família festejando com você, não adianta chegar lá sem saúde, não adianta chegar lá sem valores, sem princípios, não adianta chegar lá desfrutando sozinho. Jesus nos mostra isso, que há muito mais valor em adquirir as coisas com as pessoas e para as pessoas do que sozinho, que precisamos da disciplina que os valores e os princípios nos ensinam para sermos felizes e mais assertivos.
que precisamos da ajuda dele para não nos fadigarmos por algo que dá para chegar com fé e persistência com ele. Jesus nos ensina que as pessoas têm seu valor, que precisamos encontrar e viver o nosso propósito para melhorar, ajudar, agregar na vida do outro, que as dores dos outros importam e que o seu testemunho do que ele fez por você pode ajudar a curar muitos. Jesus nos ensina também que o dinheiro não deve ser a nossa grande prioridade, mas conhecer o nosso Deus, conhecer a Jesus primeiro, pois daí as outras coisas virão como consequência. Jesus nos mostra que Ele será sempre nosso melhor amigo, que Ele sempre se importará com o que passamos e nos ajudará a passar pela tempestade saindo vivo. Qual tempestade que Jesus não consegue acalmar? Qual pão que Jesus não consegue multiplicar? Qual doença que Jesus não consegue curar? Qual pecado que fará Jesus se distanciar de nós, sendo que Ele se fez pecado por nós? Qual injustiça que Jesus já não passou pela nossa salvação? Qual motivo que afastou Jesus do seu propósito de salvar toda uma humanidade? Não tem, gente. Nada é impossível para Ele e Ele quer nos ensinar isso. Entenda que nada nos parará se Ele estiver do nosso lado. Viva com mais assertividade, chame Deus, chame Jesus para fazer parte dos seus projetos. Aprenda com os princípios dele, descubra e viva o seu propósito, pois no final os planos dele e quem o prioriza, o agrada, sempre prevalecerão. Não se canse à toa, sem propósito, pois de nada vai valer, e o que você acha que agora é mais importante que Deus, vai parar na mão de quem agrada a Ele. Se você ainda não aprendeu sobre a importância de acrescentar na vida do outro, você está bem longe de Jesus. Provavelmente será muito infeliz e está vivendo errado, pois essa é a nossa missão aqui na Terra. Crescer sozinho, desfrutar sozinho, nunca foi um plano de Deus para nós, pois senão ele seria egoísta e isso definitivamente não é o que ele é. A verdade é que, assim como foi dito aqui em Eclesiastes, tudo que fazemos longe de Deus é corrida atrás do vento. E só entenderemos o tempo que estamos perdendo quando nos aproximarmos de Jesus, de quem somos, do nosso propósito, da nossa missão. Para finalizarmos, quebrando de uma vez por toda palavra de contradição contra o milagre, a bênção que Deus tem preparado para a gente, Lucas capítulo 11, versículo 9 até o 13. Eu lhes digo ainda, peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, bata e lhes será aberto, pois todo aquele que pede recebe, o que procura encontra, e a quem bate se abrirá. Quem de vocês, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma cobra? Ou então, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Aqui toda palavra e realidade de contradição contra o seu milagre, a sua bênção em Deus será quebrado. Quem não tem é porque não pede ao Pai, a Deus. Você não está vivendo ainda porque você não pediu. Deus nunca perdeu o controle e nada é impossível para Ele. Guarde essa palavra no seu coração. Você ainda viverá coisas inacreditáveis em Deus, as realidades do céu aqui na terra, porque Deus estará com você. Você nasceu para viver as realidades do céu e não da terra. Quando você entender isso, você ansiará mais em saber sobre as coisas que existem além dos seus olhos. Você nasceu para viver isso, o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Isso é o que Deus tem para você. Na sua vez será diferente, a sua realidade será diferente. O seu casamento será abençoado, a sua casa será abençoada, os seus projetos darão frutos, serão frutíferos, abençoados.
Os seus filhos serão diferentes, serão abençoados também. Através da sua fé e da sua perseverança, montanhas irão se mover e milagres irão acontecer. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, por mais um vídeo que está se finalizando, por todas as pessoas que me acompanharam até o final e aquelas que entraram aqui, que elas tenham encontrado, uma resposta para o que elas estavam procurando e que através desse vídeo, que Jesus aumente nela essa esperança mesmo de dias melhores, pois é isso que nós viveremos estando do seu lado. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que viveremos as realidades do céu e geraremos grandes testemunhos através dessa palavra, porque o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo isso eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais te tocou nessa palavra de hoje? Me responda nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito, já se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua semana.